Fala galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai trabalhar com o exercício resolvido 3 do módulo 5. E o problema ele trata do seguinte: em relação aos eclipses solar e lunar, julgue cada assertiva a seguir em verdadeira ou falsa. Na primeira ele diz o seguinte: no eclipse solar, a Lua está entre o Sol e a Terra. Então, aqui ele está dizendo que a Lua está entre o Sol e a Terra, no eclipse solar. No item 2, ele diz, no eclipse solar, o Sol está entre a Lua e a Terra. Na terceira opção, ele fala, no eclipse lunar, a Lua estará entre o Sol e a Terra. E no quarto item, ele diz, no eclipse lunar, a Terra está entre a Lua e o Sol. E aí ele pede para a gente julgar em verdadeiro, né? É verdadeiro o que se afirma em. Item A, apenas 1. B, 2 apenas. C, 3 apenas. E D, 1 e 4 apenas. Então, para que a gente possa responder esses itens, né? Ver quais são verdadeiros aqui, ou qual é o verdadeiro, a gente precisa entender o que é o eclipse solar e o eclipse lunar. Então, no eclipse solar, eu tenho aqui essa representação. Então, aqui eu tenho o Sol. Aqui eu tenho a Terra. E aqui eu tenho a Lua. Nesse eclipse, o que é esse eclipse? Esse eclipse a gente tem que entender, nesse caso, é um eclipse solar. O que é um eclipse solar? Quando a Lua faz uma sombra sobre a Terra. Isso é o eclipse solar. E por conta das dimensões da Lua, se você lembrar do exercício anterior, a gente vai perceber isso. Essa sombra, ela vai abranger uma pequena parte dessa região aqui da Terra. E aí o que é que vai acontecer? Nessa região onde tem uma parte mais escura, a sombra, e uma parte a meia luz, que seria a penumbra, nessa região vai ser percebido o eclipse solar. E aí, se eu tiver uma pessoa aqui nessa região, tiver aqui nessa região do globo, essa simplesmente não vai perceber nada, não vai perceber eclipse, não vai perceber nada. Ok? Então, no eclipse solar, a Lua obrigatoriamente vai ficar entre o Sol e a Terra, porque esse eclipse solar é a sombra da Lua sobre a Terra. Ok? Então, no eclipse lunar, o que é que a gente tem? O eclipse lunar ele acontece em época de lua cheia. Então, aqui a gente tem uma representação do que seria esse eclipse. E assim como lá no eclipse solar, eu vou ter uma região de sombra e uma região de penumbra. Eu vou ter uma região onde eu não vou perceber mais a Lua, e ter uma região em que vai ficar mais a intensidade menor, a luminosidade menor. Então, aqui nessa situação, eu tenho aqui nessa região, aqui vai estar o Sol, certo? E aí eu tenho aqui a Terra, e lá no final eu tenho a Lua. Então, o eclipse lunar acontece na Lua cheia. Então, o que seria esse eclipse? Eu estou percebendo a Lua, estou observando a Lua, e aí, de repente, a Lua começa a desaparecer, entre aspas, né? E aí, essa Lua cheia que desaparece, aspas, ela configura um eclipse, né?
é época de lua cheia, eu estou vendo a lua, mas de repente ela se omite, porque ela vai estar na região de sombra e penumbra que a Terra está fazendo sobre ela. Então, no eclipse lunar, a Terra vai estar entre o Sol e a Lua, ok? Se a gente volta para as opções agora, a gente vai perceber que são verdadeiras as opções 1, né, no eclipse solar, a Lua está entre o Sol e a Terra, né, a Lua vai fazer sombra na Terra, ela vai ter que estar entre o Sol e a Terra. Nos dois casos, tanto o solar como o lunar, eu tenho que ter esse alinhamento obrigatoriamente, tá certo? Os três têm que estarem alinhados. No solar, a Lua vai estar entre o Sol e a Terra, e no eclipse lunar, a Terra está entre a Lua e o Sol. Ok? Então, aqui as opções corretas, né, os itens verdadeiros, é 1 e 4. Então, 1 e 4 apenas. Opção correta, item D. Ok, galera? Qualquer dúvida, só procurar a gente na sala de matemática e até a próxima.